Pessoal, infelizmente devido a alguns problemas técnicos que aconteceram, a parte de vídeo do arquivo deu problema, então ficou só o áudio que eu transformei em um podcast que vai estar aí no YouTube, mas não vai virar padrão, tá? Só aconteceu esse erro dessa vez, mas nos próximos vão ter vídeos sim dos participantes. Mas de qualquer forma eu recomendo que você assista, que você ouça na verdade, porque o conteúdo está muito espetacular, na minha opinião, e as meninas mandaram super bem. Então, bom áudio. Valeu! Serão bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudarei você a conhecer melhor o mercado de tecnologia através da experiência de profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje eu conto com a participação de duas profissionais de Talent Acquisition, a Sabrina e a Amanda. Sabrina e Amanda, muito obrigado pela participação de vocês, por compartilharem, né, com a experiência de vocês, a visão de mercado. Eu tenho certeza que vai ajudar quem nos assiste aqui a traçar a sua carreira, ou a conhecer melhor o mercado, ou a ter dicas, né, de como se portar numa entrevista, de como elaborar um currículo. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, Wesley. Bom, a gente vai abordar aqui 3 assuntos, né, para esse vídeo. O primeiro vai ser supervalorização no currículo. E antes de entrar nesse assunto, eu queria começar a pauta com uma frase que eu vi enquanto eu preparava as perguntas. A frase era: para ser um bom profissional, não basta ter experiência e conhecimentos, mas também ter valores e aplicá-los em todas as circunstâncias. Dito isso, eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a supervalorização de determinadas informações no currículo. Bom, eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho, e até porque, pensando aí principalmente nos processos de TI, eu acho que o mercado sempre coloca etapas como entrevista técnica, teste técnico. Então essas informações do currículo, geralmente de alguma forma elas vão ser, né, conferidas no processo. A gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que se a pessoa não consegue confirmar as informações que ela supervaloriza no currículo, não é um bom caminho, porque às vezes ela vai até ser chamada para uma vaga, para um processo, mas que não vai ser exatamente o perfil dela ou algo que ela busca. Então, não vejo de maneira muito positiva. Eu também compartilho do mesmo sentimento da Amanda. Eu acho que é uma atitude até imatura, né, dos candidatos, uma vez que isso pode ser descoberto, né, tanto nas entrevistas ou mesmo quando a pessoa é contratada, né. Então, em algum momento ela pode ser exposta a uma certa atividade ou experiência que ela julgou ter e que na vida real ali, né, no vamos ver no tete a tete, ela não tem experiência. Então eu acho que é uma atitude imatura e pode vir contra ela mesma. Bom, o que vocês fazem quando descobrem mentiras no currículo ou supervalorização de determinada informação? Bom, quando eu descubro, eu sempre tento dar esse feedback para o candidato, né, ou para a candidata. Então, eu dou até uma oportunidade da pessoa também tentar se explicar, né, o que fez ela pensar dessa forma ou agir dessa forma. E eu sempre sugiro que a pessoa faça essa correção no perfil dela, porque, né, de alguma forma alguém vai descobrir também e a única pessoa que vai ficar prejudicada é ela mesma. Eu também costumo ir muito nessa linha de dar esse feedback para a pessoa, né, no sentido de, olha, eu entendi que você colocou, mas na entrevista ou no teste você não demonstrou, acho que, e até trazer isso de, às vezes, por que a pessoa não foi aprovada, algo nesse sentido, mas sempre deixando esse retorno para que ela reflita também, né, sobre o que ela deve pôr no currículo, esse tipo de coisa. Então, acho que o feedback é muito válido, não só para o andamento dentro do processo, mas para a formação do profissional em si. Mentir no currículo é motivo para justa causa? Olha, eu acredito que não. Eu nunca ouvi algum caso que isso tenha acontecido, mas assim, eu também não posso afirmar com certeza. Eu acho que às vezes algum profissional que trabalha mais fortemente com essa parte de leis trabalhistas consiga afirmar, mas acredito que não, mas é bem um achismo, assim. Também compartilho dessa opinião. Eu acho que uma pessoa mais voltada, né, para departamento pessoal consegue dar mais informações com relação a isso,
Mas assim, do meu achismo, né, da minha experiência, eu acredito também que não. Eu acho que a justa causa está mais voltada para crimes, né, para questões mesmo do código de conduta da empresa, questões de falta, né, de muitas faltas, de abandono de trabalho. Mas eu acho que teria que confirmar mesmo com um outro profissional. Entendi, perfeito. Bom, vamos lá. Vocês acham que o uso de meios sociais destinados à carreira, como o LinkedIn, gera uma tendência maior à manipulação de informação no currículo? Eu acredito que não deveria ser, né? Porque eu acredito que, como outras redes sociais, é um momento ali de você compartilhar, né, do seu perfil, de informações que vão gerar valor para você e dar visibilidade para as outras pessoas, principalmente se tratando do LinkedIn, que eu acho que é uma rede totalmente voltada para o seu perfil profissional. É um momento que você tem a oportunidade das empresas verem o seu perfil e vice-versa, né, as empresas também identificarem o seu perfil. Então eu acredito que não deveria ser, mas eu acredito também que existem pessoas, né, que têm um comportamento bacana, um comportamento ético, e pessoas que infelizmente abusam, né, desse momento, dessa rede social para fazer coisas que não são legais. Então é um pouco do que a gente comentou. Eu acho que a verdade vem à tona em algum momento, então eu não indico. Eu acho que essa tendência assim, a supervalorizar informações ou a mentir em currículo, ela já existia até quando a gente tinha currículos em papel e tal. Eu acho que a questão, por exemplo, do LinkedIn meio que democratizou o acesso que os recrutadores têm aos currículos. Então a gente tem acesso a um volume muito maior de currículos, então isso se tornou mais recorrente. A gente tem mais exemplos hoje. Eu acho que as redes sociais, os meios sociais potencializaram isso, mas eu acho que já existia. Boa, verdade, concordo dessas opiniões. Bom, se um profissional se julga competente a concorrer a uma vaga, mas não tem experiência nas competências necessárias, como ele deve proceder? Bom, eu acho que se ele se julga competente, primeiro ele tem que deixar isso bem claro no currículo ou no perfil do LinkedIn, nem que seja tem conhecimento teórico, acho que é válido citar também, se é uma área que a pessoa quer atuar. Eu acho que outra dica válida é a pessoa buscar processos seletivos que tenham etapas práticas, porque ela tem ali uma oportunidade de demonstrar na prática para os recrutadores, para os avaliadores técnicos, que ela tem essa competência. Às vezes só na entrevista falada ela não vai conseguir demonstrar, mas às vezes numa atividade, em alguma parte que ela tem que fazer um código, por exemplo, ela vai conseguir demonstrar isso. Então, acho que podem ser opções, assim. Sim, eu também, uma das sugestões, né, que eu dou é a pessoa tentar publicar projetinhos no GitHub, portfólios no perfil, né, do LinkedIn, que eu acho que é uma forma também de dar um pouco mais de visibilidade com relação ao trabalho dela ali, mão na massa, além do escrito, né, do currículo. Uma outra sugestão também é procurar identificar quem são os recrutadores que estão fazendo as divulgações, né, dessas vagas, e mesmo que a pessoa não tenha a experiência prática, mas ela tem um conhecimento teórico, fez algum curso, ela tentar dar essa visibilidade para esse recrutador, porque às vezes são muitos candidatos, muitas vagas, então o recrutador também às vezes não tem acesso a todos os perfis, e essa pessoa tentar, de alguma forma, dar visibilidade que, olha, eu não tenho experiência prática, mas eu me disponho a fazer um teste prático. Dar essa sugestão também para o recrutador, porque às vezes é uma demanda da área, né, do projeto, de olha, a gente precisa de uma pessoa com competência, com experiência, para ajudar o cliente, para ajudar a demanda do projeto. Então, quando essa pessoa vem com essa sugestão, além de ser de demonstrar, né, um perfil proativo, de que está interessado, ela pode ter uma chance, né, a mais de participar do processo. Só uma dúvida, nesse caso, para essa pessoa deixar claro, ela deixa isso no currículo ou no LinkedIn? Se a pessoa faz o portfólio dela, né, o site, coisa parecida, isso vocês costumam olhar também? Ou como é que funciona? Eu não sei se eu consigo fazer a pergunta bem feita. Se ela colocar o link, né, do portfólio no perfil dela, a gente consegue ter acesso.
E tanto o link do GitHub, do portfólio, qualquer link, né, de qualquer trabalho, qualquer ferramenta que ela utilizar, além do currículo mesmo escrito, né, colocar esses links, o recrutador consegue ter acesso. E uma sugestão também é ele mesmo procurar, ou ela, né, procurar esse recrutador e dar acesso a esses links, entendeu? Acho que é uma forma também de dar visibilidade. Então se ela, vamos supor, ela vai concorrer a alguma vaga, provavelmente ela vai usar um e-mail para enviar o currículo, etc. Se nesse próprio e-mail ela já colocar no corpo assim, ó, para as competências XYZ, eu tenho o curso teórico e eu gostaria de fazer uma prova. Isso já eleva de uma forma o e-mail dela, né? A participação dela no processo fica mais à vista, né? Eu ia só comentar que eu acho que a pessoa ter essa postura, né, de, poxa, eu não tenho essa experiência formal, não trabalhei com isso em alguma empresa, mas eu tenho conhecimento teórico, já fiz um projetinho, isso demonstra a questão, né, da proatividade da pessoa e dá ela também um diferencial em relação a outros candidatos, que às vezes é o tipo de coisa que se não tiver explicitamente escrito, a gente não tem como identificar. Então a pessoa já trazer isso, mostrar a vontade dela de atuar, o conhecimento, às vezes um projeto pessoal que ela fez, está no repositório público, dá para compartilhar, já é um diferencial em relação às outras candidaturas que a gente recebe. Perfeito. Então, só mais uma observação. É melhor ela colocar essas informações no e-mail que vai o currículo do que mandar direto no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, às vezes, vocês têm, sei lá, 15 currículos na mão e até vocês lembrarem ter fulano X e Y, às vezes fica mais trabalhoso, né? Eu acho que a pessoa não perde de deixar isso no LinkedIn. O LinkedIn tem campos próprios para isso, como atividades, projetos. Então a pessoa consegue organizar isso dentro dos campos do LinkedIn de forma que outros recrutadores também busquem. Então ela não fica vinculada à questão de mandar no e-mail, alguma coisa assim. Acho que se for uma vaga específica, vale a pena para reforçar, mas eu super indico deixar já disponível no LinkedIn, porque aí você atrai mais visualizações ainda. Questões que o avaliador, tanto o recrutador quanto o avaliador técnico, tem de insumo para avaliar o conhecimento teórico daquela pessoa e às vezes até prático, mas não no âmbito profissional. Então é muito válido. Bom, a gente vai para a pergunta dos inscritos agora. Temos a pergunta do Paulo Martins. Ele faz o seguinte questionamento. Eu queria saber o que é mais importante na hora de montar um currículo e qual a melhor forma de montar um. Eu acho que o que é bem importante na hora de montar, né, um currículo ou LinkedIn, eu acho que a gente está falando muito de LinkedIn, porque eu acho que hoje é uma das ferramentas que os recrutadores mais usam de forma geral. Eu acho que o que é bem importante é se dedicar a isso. Então, assim, tirar um tempo para você escrever o currículo, pensar de forma elaborada como você vai detalhar suas atividades, porque ninguém melhor que o próprio profissional para falar o que ele faz. Então, acho que essa dedicação que ele coloca mesmo, esse empenho em tirar um tempinho, elaborar o currículo, lembrar as tecnologias que ele já trabalhou, lembrar os desafios que ele já enfrentou. Acho que o cenário atual também, com o que eu trabalho agora, com o que eu quero trabalhar, sabe? Deixar um currículo bem escrito, bem feito. Acho que isso é o que mais atrai os recrutadores hoje em dia, um currículo completo e bem escrito, com bons detalhes. Sim, complementando, eu acho que um pouco do que a gente comentou também, cuidado, né, com a supervalorização, de colocar informações que às vezes a pessoa somente escutou, ouviu na faculdade, mas não tem experiência, porque isso pode vir contra ela. Eu acho que também um ponto positivo, né, e que é legal quando a pessoa estiver né, completando o currículo dela, é colocar em palavras-chave, né, com relação às experiências. Então, palavras-chave com relação às tecnologias que ela trabalhou, com relação às ferramentas, né? Então, por exemplo, trabalho com Gira, coloca isso de alguma forma objetiva, mais clara, porque quando o recrutador está buscando, né, essas pessoas, isso ajuda muito a filtrar, né? Então, às vezes, ele joga lá a palavra-chave, por exemplo, .NET, Java, e aí a gente encontra esse perfil de uma forma mais rápida. Então, as palavras-chave são importantes, elas são muito utilizadas hoje, principalmente no LinkedIn, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito para identificar perfis de TI.
E eu acho que também é importante a questão das informações verdadeiras, né? Colocar os conhecimentos que realmente tem e cases de sucesso. Eu acho que também é importante de uma forma resumida, porque o currículo ele tem que ser claro, mas ele também tem que ser objetivo. Mas se a pessoa também tiver algum case de sucesso, que ela teve uma participação importante, ela pode colocar isso até no resumo mesmo, que vai dar visibilidade. Bom, eu queria ressaltar 2 pontos, aproveitando. O primeiro, essa questão da palavra-chave, seria como se fosse hashtag, tipo, hashtag... Como é que seria essa palavra-chave? A pessoa pode colocar no próprio resumo, né? Lá no LinkedIn, aí eu tô falando mais do LinkedIn, que é uma ferramenta, como a Amanda falou, a gente utiliza muito. Tem uma opção dela colocar o resuminho e embaixo, né? Onde ela achar que é mais interessante, ela pode colocar ou competências e 2 pontinhos e coloca as palavras-chave, por exemplo. A pessoa teve contato com Java, .NET, Spring Boot, ela pode colocar ou então a palavra competências ou especialidades, algo nesse sentido que dá visibilidade para o recrutador de que, olha, ele conhece .NET. Então, eu acho que é importante a gente bater um papo com essa pessoa e entender melhor o perfil. Perfeito. A outra coisa que eu tinha comentado, para você que está assistindo, a ideia de ter um currículo com muitas qualidades, mas de ter, sei lá, mais de 3 ou 2 folhas, as meninas vão me corrigir, e a ideia do resumo é porque quando você vai fazer a entrevista, o entrevistador geralmente ele vai conversar com você e vai perguntar o que você fez nessa parte, nessa parte, nessa parte. Então a parte de resumir o currículo é para isso. Você coloca as informações mais importantes, porque a explicação vai acontecer no face a face. Vocês têm, aproveitando e fazendo mais uma pergunta, tem um limite de quantas páginas tem que ter um currículo? Olha, geralmente, até pelas indicações que a gente vê no mercado, é no máximo 2. Às vezes, né, quando é currículo mesmo, sei lá, em PDF, em doc, às vezes a gente aconselha a focar mais nas últimas experiências, as experiências que são mais ligadas ao que a pessoa atua e quer atuar. Por exemplo, vamos supor que eu trabalho com desenvolvimento há 5 anos e antes eu trabalhei como assistente administrativo. E eu estou buscando uma vaga de desenvolvedor. Talvez essa experiência anterior, que não tem a ver com a parte de desenvolvimento, talvez não precise entrar tão detalhada no currículo. É legal eu focar mais no que é relevante para a vaga que eu estou concorrendo. Então, assim, é mais fazer uma seleção mesmo das informações. Às vezes a pessoa tem 15 anos de carreira, não precisa colocar tudo, né? Mas foca no que é mais recente, no que ele acha que é mais relevante para a oportunidade que ele está concorrendo. Então, acho que é mais nesse sentido de saber fazer uma seleção mais estratégica do que a pessoa vai colocar. Sim, complementando, eu acho que é importante também colocar as datas, né, que essa pessoa esteve presente nas empresas. Isso é uma pergunta que o recrutador pode fazer. E tomar cuidado também de fazer um perfil muito objetivo, né? Eu acho que é legal 1, 2 páginas, mas tomar cuidado para também não ser objetivo demais e o recrutador não entender, né? Eu vejo muito isso no LinkedIn, pessoas que só colocam lá, trabalho na empresa X de tanto a tanto tempo, mas também não colocam o que elas fazem, né? Só tem lá o papel dela, mas não tem nenhuma informação. Isso pode ser um motivo de reprovação, né? Só na triagem mesmo ou na avaliação técnica de gestores, e aí às vezes ela perde a oportunidade até de ser chamada para um processo. Tá, em resumo, a pergunta do Paulo Martins é quais são as maiores necessidades, né, do mercado atualmente, né? Quais são as skills que mais são desejadas ou procuradas hoje em dia? Bom, pela percepção, né, que eu tenho assim de fazer vagas hoje, né, para o mercado de TI, eu percebo que o inglês ele tem sido hoje não um diferencial, né, mas uma necessidade. E quando eu falo inglês, é um inglês não só para leitura e escrita, mas também para conversação. Então eu acho que pessoas, né, que estão aí interessadas em migrar para essa área ou que estão tentando buscar outras oportunidades, eu focaria muito no inglês. Eu acho que ele é muito importante. Hoje as empresas estão cada vez mais demandando, né, ter esse contato direto com o cliente por uma questão de relacionamento e também pela necessidade, às vezes, né, de ter que ir até o cliente, né? Então, que está lá nos Estados Unidos ou em outras regiões. Então, eu vejo que o inglês é muito importante.
Outra questão importante que eu vejo, né, é estar cada vez mais atualizado com as tecnologias que estão realmente demandando aí do mercado. Então, tecnologias legadas, né, ferramentas que hoje o mercado não utiliza mais, não é interessante para o mercado. Então, tá sempre atualizando, sempre participando de eventos de TI para acompanhar mesmo e entender qual que é a tendência. Hoje as empresas estão abrindo muito espaço, né, as portas mesmo para meetups. Então, acho que é uma grande oportunidade de fazer contatos, de entender. E eu acredito que é isso. Eu super concordo. Eu incluiria aí também as soft skills que a gente fala hoje, né? Que são as competências mais comportamentais. Eu acho que vale destacar a questão de comunicação. Eu acho que aquele estereótipo que a gente tinha do profissional de TI, introvertido e tal, ele está deixando de existir. Hoje a gente precisa muito de uma pessoa que tenha essa competência para comunicar com o próprio time, com o cliente, com a liderança, fazer interface com outras áreas. Então eu acho que a skill mesmo de comunicação hoje é muito importante e vem acompanhada também disso que a Sabrina falou, que eu vejo muito como um senso de desafio. O mercado de TI ele muda demais, eu acho que a pessoa tem que tentar acompanhar, se sentir desafiada a acompanhar realmente o que está acontecendo para não ficar para trás. Eu acho que também é importante a pessoa estar disposta a um cenário de mudança. Porque se é uma pessoa, né, que não gosta muito de mudança, de desafios, provavelmente ela vai ter um pouco de dificuldade de se manter na área. Porque, como a Amanda falou, muda tudo assim, muito rápido, né, de uma forma muito rápida, e tem muitos desafios, né? Então a pessoa tem que estar preparada para isso. Sim, tem muita gente que quer começar, é por isso que eu criei esse projeto também, para ajudar você que está assistindo aí. As pessoas, elas acham que TI é só mexer com o Facebook, geralmente as pessoas mais leigas, né? É só mexer com o computador lá na parte de hardware e se esquece de olhar para o mercado. Quando você acompanha, geralmente eu recomendo sempre, quando possível, de acompanhar podcast, que é uma mídia que tá para crescer, se não me engano, 2 bilhões nesse ano, que é uma mídia que está emergindo, né? Sempre acompanhar outros assuntos, porque tudo acaba que meio que se fecha, assim. As pessoas acham que fazendo uma carreira do estilo padrão, né, que eu estou na empresa X, vou trabalhar só com Java, por exemplo, ela acha que isso no mundo hoje é aplicável, mas acaba que não é. Você tendo domínio de mais de uma linguagem, é lógico, né, não tem que ficar super assustado de querer estudar tudo, tem que ter seu tempo de estudar, ter seu tempo de praticar, ter seu tempo de viver também, mas o profissional hoje, eu tenho acompanhado com muitas das entrevistas que eu faço, muitas pessoas que eu converso, o profissional hoje de TI, ele está sendo um profissional que está tendo muito mais poder, muito mais informação do que, sei lá, 10 anos atrás. Então a Sabrina está com toda a razão quando ela fala isso, e a Amanda também. Bom, agora vamos para a pergunta do Marcelo. Ele pergunta se eu achei interessante essa pergunta dele, se seria possível a demonstração de currículo base, assim, para conter, né, as observações que vocês fizeram, de forma também que fique fácil para o recrutador de enxergar o currículo e do profissional ele se expressar tanto as qualidades quanto, né, os pontos fortes dele, etc. Eu não trouxe nenhum currículo para demonstração, acho que talvez a gente possa depois pegar algum e compartilhar com você para você disponibilizar. Mas uma dica assim que eu deixo, hoje no LinkedIn eles têm quando você completa todos os campos do LinkedIn, o seu perfil é considerado perfil campeão. Acho que esse pode ser um bom parâmetro para quem usa o LinkedIn, por exemplo, porque são os campos que realmente são necessários e os perfis considerados campeões são os que aparecem primeiro nas buscas para os recrutadores. Então, acho que dá uma olhadinha lá, ver se tudo está preenchido, pode ser uma base assim, para ter um currículo completinho também. Sim, eu acho que também uma dica hoje a pessoa consegue fazer buscas de outros profissionais no próprio LinkedIn dela, então às vezes ela tem um profissional que ela se espelha, né, que é uma pessoa que está muito bem colocada no mercado. Acho que não custa, né, dar uma olhadinha no perfil dela, pegar dicas que eu acho que pode ajudar ela também a montar.
Boa. Só uma dúvida. Nesse perfil campeão, ele fica... Vamos supor, no meu caso, se eu quero achar uma vaga para onde eu pretendo ir. Como é que eu acharia esse perfil campeão no LinkedIn? É só colocar, tipo, a vaga, espaço, perfil campeão? Como é que eu faço essa busca? Não, na verdade, o perfil do candidato que pode ser considerado um perfil campeão é como se fosse um selo que o LinkedIn dá para quem preenche todos os campos. Então, ele é relacionado ao perfil do candidato e não à vaga. Então, na verdade, é o recrutador que consegue ter essa visão de qual perfil é campeão, né? Ou seja, qual perfil que está com todos os campos completos. Entendi. Bom, a outra pergunta do Marcelo, né? Quais as informações mais relevantes a destacar na hora da entrevista pessoal, dinâmica de grupo? Eu acho que tanto na entrevista quanto na hora da dinâmica, eu acho que a pessoa precisa ser quem ela é. Eu acho que hoje é muito importante, a gente até fala que o recrutamento atualmente é uma via de mão dupla. Tanto a empresa avalia o candidato, quanto o candidato avalia a empresa. Então, por exemplo, se a empresa sempre busca profissionais, vamos supor, com um perfil mais descontraído, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa é uma pessoa mais tímida, mais retraída, eu acho que não vale a pena ela tentar mostrar o contrário numa entrevista, numa dinâmica, porque os dois precisam, né, tanto empresa quanto candidatos, se identificarem um com o outro. Então, acho que nesse caminho, o que você mais tem que destacar é quem você é, realmente as competências que você tem, a forma como você gosta de trabalhar, para que, né, isso seja real para a empresa e para que você possa avaliar também se a empresa tem a ver com o que você está buscando. Sim, pegando um ganchinho também, né, do que a Amanda trouxe, eu acho que é importante, um pouco do que a gente já comentou, deixar sempre disponível, né, os links para a gente conseguir identificar um pouco com mais clareza, né, as experiências que essa pessoa tem. Quando ela tiver, por exemplo, né, numa entrevista, numa dinâmica de grupo, dá uma pesquisada na empresa, ver os valores dessa empresa, qual que é a tendência, né, do mercado, o que essa empresa tem feito hoje para o mercado, para ela estar cada vez mais próxima, né, do objetivo da empresa e ver se os valores da empresa também faz sentido para o que ela está buscando, porque, como a Amanda falou, é uma via de mão dupla e a pessoa também tem que se identificar com a empresa. Eu acho que outro ponto também que é importante, hoje as empresas elas não buscam só pessoas boas tecnicamente, o comportamental é muito importante. E hoje é uma tendência muito grande, né, das empresas de TI, elas estão muito preocupadas com relação à diversidade, com relação a pessoas mesmo. Então essa pessoa também tem que estar aberta a isso, né? Ela pode não concordar, mas ela tem que respeitar. Então isso também está sendo muito avaliado, né, nos bate-papos, nas entrevistas, até mesmo nas dinâmicas de grupo. E é legal também essa pessoa, se ela conseguir se posicionar, conseguir dar essa visibilidade, eu acho que ela também ganha pontos e é importante. Perfeito. Agora vamos para a pergunta do Rodrigão. Eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, sabe? Desculpa, Rodrigo. Bom, por que algumas empresas só revelam o salário na entrevista? Bom, eu acho que às vezes é uma questão de direcionamento da própria empresa, algo relacionado, né, à confidencialidade, e às vezes também de só revelar a questão de salário ou faixa salarial para quem realmente está interessado, para quem está se dispondo aí na entrevista. Assim, algo do tipo, acho que cada empresa deve ter um direcionamento diferente, às vezes é difícil responder uma pergunta assim mais genérica, né? Mas eu acho que às vezes parte muito dessa questão de confidencialidade, de não deixar tão exposto à política salarial da empresa. Eu acho que tem essa questão da confidencialidade, até para não expor um salário, às vezes na rede social, né? Eu vejo às vezes algumas vagas já publicando salário X, benefícios, e as pessoas vão compartilhando isso. Então pode ser por uma questão de exposição, de confidencialidade. Eu vejo também que algumas empresas trabalham muito no formato de pretensão salarial, então elas têm, às vezes, o interesse de entender um pouco melhor o perfil daquela pessoa, fazer uma avaliação e pegar a pretensão dela, né, e depois disso fazer uma proposta ou, né, oferecer mesmo um salário. Então eu acho que depende muito de cada perfil de empresa.
Bom, vamos para a pergunta do Felipe. Ele pergunta qual o nível de experiência de um cargo júnior. Bom, eu acho que também depende muito da avaliação de cada empresa. Eu acho que cada empresa tem um nível, um critério, né, de avaliação, mas pela minha percepção assim, de mercado, experiência, eu vejo que um perfil júnior ele pode estar entre 1 ano a 3 anos e meio, 4 anos, mas é igual eu tô falando, eu acho que é um pouco relativo porque cada empresa tem um crivo, né, de avaliação, então eu acho que depende. Acho que depende também do contexto para onde é essa vaga, de qual é a necessidade da empresa. Então, acho que dentro do júnior pode entrar aí uma pessoa que está bem no início da carreira, tipo, saindo de um estágio, né? Ou pode ser um júnior, só que com um pouco mais de experiência, assim, já na virada para um pleno. Então, acho que depende muito do contexto, do que a empresa realmente está precisando para aquela vaga em específica. Mas eu concordo com a Sabrina, eu acho que é nessa faixa aí de 1 a 3, 4 anos de experiência é o que a gente costuma considerar como júnior. Bom, vamos para a pergunta do Bruno Freitas, né? Ele pergunta aqui, o que o entrevistador gostaria de ouvir quando pergunta como um candidato se vê daqui a 2, 5 e 10 anos? Essa é uma pergunta que eu geralmente faço e geralmente eu quero ouvir um pouquinho da visão de futuro do candidato, o que ele espera aí no curto, médio e longo prazo e principalmente pensando na carreira, né? Como ele se vê profissionalmente falando daqui a algum tempo, e eu uso isso muito também para avaliar se o que a empresa para a qual eu estou recrutando vai conseguir atender as expectativas dessa pessoa nesse prazo, né? Porque eu acho importante saber o que a pessoa espera e que eu consiga também identificar se a expectativa dele vai ser atendida pela empresa, né, para a qual eu estou recrutando. Então, geralmente eu pergunto isso, o que eu gosto de ouvir é realmente o que a pessoa quer, o que ela espera da carreira dela, o que ela imagina que ela vai estar fazendo daqui a algum tempo. Acho que é basicamente isso. Sim, eu também costumo fazer essas perguntas e eu acho que é um momento de não só conhecer o candidato, mas como também fazer ele refletir. Porque às vezes é tão inconsciente que ele nunca nem parou para pensar nessa pergunta, né? Nossa, o que eu quero, né, para minha carreira? O que eu quero daqui a 5 anos ou 10 anos? Então, acho que é um momento também para ele fazer uma reflexão do que ele quer e se aquela vaga que a gente está oferecendo faz sentido realmente para ele. Às vezes a pessoa, por impulso, ela busca uma outra oportunidade e às vezes aquela vaga nem faz sentido para a carreira dele, não é exatamente o que ela quer, né? Então acho que é importante essa reflexão e é um momento mesmo de entender um pouco mais a expectativa deles. Eu me atrevo a dizer que muitas das pessoas realmente não param para pensar nesse detalhe, né? Então, eu acho que é uma pergunta interessante e eu acho que quando a pessoa se prepara para uma vaga, ela começa a ter essa perspectiva, né? Porque, na verdade, as pessoas têm medo de participar do processo seletivo, elas têm medo do que responder, etc., mas eu posso estar muito errado, mas eu acho que quando você se conhece, quando você tem noção do que você quer, acaba que fica mais fácil de passar para as pessoas a informação que ela quer saber e que você meio que já sabe, assim, e o resultado da contratação ou não é só entre pensamentos, né? Você pensa como empresa ou a sua visão de mundo é igual da empresa, meio que isso, assim, eu acho. Sim, até pegando um ganchinho nisso que você está falando, Wesley, eu percebo que às vezes quando eu faço essas perguntas, principalmente para um perfil mais júnior, porque quando você está entrevistando uma pessoa com uma senioridade acima, né, por exemplo, um gerente de projetos, um Scrum Master, às vezes essa visibilidade, essa noção, né, do que eu quero a médio, até curto prazo tá mais visível para a pessoa, porque ela já chegou ali, né, num patamar da carreira dela, onde ela já sabe o que ela quer. Então eu vejo que às vezes as dúvidas surgem mais com perfis mais júnior. Mas não quer dizer também que pessoa sênior não pode ter dúvida do que ela quer, né? Mas quando são pessoas júniores, às vezes eu tenho a percepção de que elas até ficam, ai meu Deus, e agora? O que eu respondo nessa pergunta? E às vezes até demora um pouquinho para responder.
E eu queria deixar claro, até trazer uma tranquilidade para essas pessoas, é que é normal, né? Não tem problema se a pessoa também não souber o que ela quer. Eu acho que é legal só ela trazer essa transparência. Olha, eu ainda estou avaliando, né? Eu ainda estou conhecendo as áreas para entender o que eu quero de fato. Eu ainda não tenho essa informação. Tudo bem, não tem problema, né? A pessoa não saber. E cabe também às pessoas que estiverem recrutando dar um tempo para essa pessoa pensar na entrevista, pensar para refletir, porque não é uma pergunta que a gente acorda e sabe a resposta. Verdade, verdade. Só fazendo um adendo, eu acho que assim, até né, com a dinâmica que a gente tem no mercado de TI, hoje é muito difícil responder o que você quer daqui a 10 anos. Né? Sei lá, eu posso responder que daqui a 10 anos eu quero trabalhar com iOS. Poxa, será que eu vou ter iOS daqui a 10 anos? Né? Não sei, então assim, é mais a gente quer ouvir realmente a visão da pessoa. Pode ser que ela fale assim, olha, daqui 2 eu quero isso, daqui 5 eu quero isso, mas daqui 10 eu não tenho ideia. E tudo bem, né? A gente quer realmente entender a visão dela. Perfeito. Mais uma do Bruno Freitas, né? Ele pergunta quais os erros mais comuns no currículo e o que o avaliador considera de mais importante quando lê um. Eu acho que os erros, vou assim, falar 2, que eu mais vejo é falta de informação. Às vezes a pessoa coloca, né, a data que ela está na empresa e o cargo, mas não coloca descrição nenhuma de atividade, com quais tecnologias que ela trabalha. Eu considero isso um erro, porque para o recrutador você não tem muito o que avaliar. Tem um outro erro que pode parecer bobo, mas que a gente às vezes pega muito, principalmente no LinkedIn, é a escrita incorreta. Então, às vezes, até de tecnologias, às vezes uma letra que está errada, a gente faz uma busca pelo LinkedIn e ele busca literalmente o que a gente escreve. Então, se você tiver uma letrinha errada, ele não vai buscar, né? O recrutador vai deixar de te achar, porque às vezes você cometer um errinho ali até de digitação. Então, acho que é importante, às vezes, a gente fica tão imerso na escrita que não vê esse tipo de erro, mas às vezes pedir alguém para ler, ou então dar um tempinho e depois revisar de novo, acho que é válido, porque acontece bastante. E sobre o que eu considero importante, eu acho que é muito importante a credibilidade que o currículo me passa. Então, acho que como a pessoa estrutura as datas, quando ela entrou, quando ela saiu da empresa, o tipo de coisa que ela fez ali, como ela detalha as atividades dela, segurança que ela passa na estruturação do currículo. Isso eu acho muito importante. Quando eu avalio, é uma coisa que super me chama a atenção. Sim, uma das coisas assim, que me chama muita atenção e eu sempre dou esse retorno para os candidatos também com relação ao conhecimento, né? Então, às vezes a pessoa tem um inglês intermediário e ela coloca lá como avançado. Eu acho que é importante, né? Ela ser sincera e fazer uma autoavaliação dela mesma, às vezes até buscar um teste que vai conseguir mensurar, porque às vezes ela vai muito no achismo. Eu acho que eu tenho inglês avançado por causa de alguma coisa, de uma percepção dela. Então, para ela se certificar, faça um curso, algum teste onde você vai ter uma certificação e vai conseguir ter clareza se o seu inglês é avançado, ou intermediário, ou básico. Eu acho que isso é muito importante, porque como eu comentei, hoje as vagas, né, muitas delas pedem o inglês e essas pessoas depois vão ser avaliadas, então a gente vai ter clareza, né, se ela tem ou não. E a outra informação é com relação aos detalhes. Então, um currículo que não tem a descrição das atividades, somente a data, somente o papel, eu não acho um perfil legal. Eu acho que isso elimina mesmo as chances da pessoa ser chamada para o processo. Perfeito. As observações que quando eu vou ver algum site, por exemplo, coisa parecida, eu também vejo alguns erros, né, dependendo do site. Mas essa questão da busca eu realmente nunca tinha pensado, assim, é interessante ver, né, que às vezes o próprio erro da pessoa é que elimina ela. Bom, a gente vai para um intervalo rápido aqui, daqui a pouco a gente volta. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu até agora. Tenho certeza que você vai gostar do que vai vir ainda. E se você se interessar em algum curso que esteja relacionado às entrevistas que foram feitas ou que serão feitas, é só você olhar na descrição do vídeo, nos comentários ou na publicação que eu farei no meu site, ou no LinkedIn e no meu fanpage.
Então, te encontro nos comentários e até mais. Sejam bem-vindos aí à segunda parte da nossa entrevista com as personagens de Talent Acquisition, né? A Amanda e a Sabrina, que estão aí nos trazendo muitas informações, muitas que eu tô surpreso em sabê-las. Bom, antes da gente tentar traçar uma previsão do segundo semestre, eu gostaria de saber de vocês, quais as linguagens tiveram maior demanda nesse primeiro semestre? Olha, acho que se eu tivesse que elencar duas, acho que eu estaria em Java e Angular, pensando aí para trazer uma de back-end, uma de front. Acho que até pela movimentação de vagas que eu tenho visto, divulgações, acho que eu vejo um volume legal dessas duas. Sim, eu também tenho essa percepção, mencionando também sobre frameworks, né? Eu vejo muitas vagas solicitando, por exemplo, não só Java, mas pessoas com experiência em Spring Boot, em microserviços. Então eu vejo que deve estar sendo uma tendência no mercado agora. Não saberia dizer se é para o futuro também, porque TI é uma caixinha de surpresas, mas eu vejo que muitas vagas têm solicitado essas competências. Quais competências estiverem alto no primeiro semestre, na opinião de vocês? Vou falar pelo que eu entendi. Eu acho que pensando aí em competências no geral, acho que o que a gente buscou muito foi pessoas com visão analítica. Então, não só do trabalho dela, mas que tem uma visão até aí da parte de integração, como que isso conversa com aquilo, né? Então, acho que muito isso e muito no sentido também da pessoa ter uma visão agora sobre dados. Eu acho que isso está bem forte também. Então, assim, sem entrar muito em tecnologia, eu acho que de forma geral o que eu vejo de competências que apareceu muito nesse primeiro semestre foi isso. Outra competência também que eu acho que tá bem forte assim, é com relação à experiência dessa pessoa no contato direto com o cliente, no relacionamento com o cliente. Então, pessoas, né, que já tiveram a oportunidade de ou ficar alocadas, né, no cliente, ou de alguma forma conseguiram, né, ficar expostas ou numa daily ou num contato mesmo bem próximo do cliente. Eu acho que é algo que traz aí um ponto positivo para ela, porque hoje as empresas, né, têm solicitado cada vez mais pessoas com esse perfil analítico, pessoas com o perfil de uma boa comunicação, né, para enfrentarem mesmo os desafios aí do dia a dia. Quais qualidades tiveram mais em alta aí, na opinião de vocês, no primeiro semestre? Ou que foram mais buscadas? Ou que vocês prezaram mais? Eu vejo muitas vagas, assim, tanto que eu trabalhei, mas que eu também vi muito no LinkedIn, assim, nos últimos momentos, assim, com relação às vagas de QA, né, de tester, com automação. Eu vi bastante esse ano. Aí, voltando, né, QAs com automação e inglês, né, avançado. Eu vi muito isso, ou no mínimo aí um inglês intermediário. Vi também muitas vagas voltadas para arquitetura, né, então arquiteturas de sistemas, arquitetura de software. Vi também vagas para cientistas de dados, analíticas. O que vem hoje na minha memória são esses perfis. Eu lembro, assim, um pouco também do quanto boa parte das vagas estão conversando aí com a questão de DevOps, né, do quanto as pessoas estão tendo que ter uma visão que integra software, que integra infraestrutura. Eu acho que pode ser um ponto legal para refletir sobre esse primeiro semestre. E com relação, assim, pensando em qualidades comportamentais também, eu destacaria de novo a questão da comunicação e também a parte de autonomia no sentido de autogestão. Acho que hoje as empresas estão trabalhando mais fortemente essa questão da autonomia, então a pessoa tem que, né, ter essa qualidade, essa competência de gerenciar as atividades, de fazer as entregas, mesmo que não tenha alguém ali cobrando o tempo todo. Boa. Bom, baseado no semestre passado, vocês teriam alguma previsão do que podemos esperar para esse segundo semestre? Olha, eu acho que até dentro do que a gente falou, não sei assim, né, se de um semestre para o outro vai mudar tanto. Acho que eu traria questões aí de vagas bem voltadas para Java, que é o que a gente tem visto. A parte de dados, então, tanto a parte de analytics, Big Data
E algo que eu acho que está bem forte também aparecendo é a questão de UI e UX. Costuma aparecer bem forte também. Então, assim, se eu tivesse que dar um chute para o segundo semestre, eu acho que seria algo próximo disso. Verdade, eu tenho visto também muitas vagas de UI, de UX, até tenho trabalhado recentemente esses perfis, e eu acho que também um outro cargo que eu não sei se é uma tendência, mas eu tenho visto surgir com mais frequência do que antes, e eu acho que pode ser, né, ter no futuro também, com relação a vagas voltadas para o marketing, né, brand. Eu tenho visto que as empresas cada vez mais estão preocupadas com a marca, né, em dar visibilidade, até pelo que a gente comentou das redes sociais. Então eu vejo que tem oportunidades também para esse perfil. Perfeito. Bom, lembrando que muitas vagas que foram faladas aqui já tem pessoas que foram entrevistadas, né, relacionadas a vagas, e vai ter sempre um link, né, ou sempre que possível um link, se você quiser fazer algum curso aí e se preparar para o mercado, na descrição do vídeo ou na descrição dos vídeos das pessoas que foram entrevistadas ou no meu site, wesleyrodrigo.com.br. A gente vai por rápido no intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu até agora, tenho certeza que você vai gostar do que vai ouvir ainda. Eu gostaria de convidar a acessar meu site, onde você vai ter acesso a todas as entrevistas que foram feitas e as que serão publicadas. Se você se interessar por algum curso relacionado à entrevista que foi feita, geralmente na descrição do vídeo, ou nos comentários, ou na publicação no meu site, ou também no LinkedIn, geralmente vai ter algum link que vai redirecionar para algum curso que eu vou estar conseguindo trazer para vocês. Então, eu recomendo que você continue assistindo, na verdade ouvindo, e te vejo até daqui a pouco. Voltando aí ao último intervalo, né, dessa entrevista sendo maravilhosa. Bom, eu gostaria de dicas aí das meninas de Talent Acquisition para você que quer entrar no mercado, quer melhorar seu currículo, quer melhorar aí para a vaga que você pretende, ou quer conhecer melhor sobre vagas. Quais são as dicas que vocês poderiam compartilhar com a gente? Alguma das dicas que eu sugiro hoje é a pessoa estar cada vez mais atualizada no perfil do LinkedIn, porque eu vejo que hoje é uma ferramenta muito utilizada pelos profissionais de RH que trabalham em empresas de TI. E quando eu falo atualizado, né, é manter cada vez mais qualquer experiência que mudou, qualquer empresa que você, né, saiu ou entrou, atualizar e estar realmente presente no LinkedIn, porque tem muitas novidades acontecendo, muitos profissionais compartilhando vagas, novidades, seguir empresas que despertam o interesse dessa pessoa, né, de trabalhar. Principalmente empresas com marcas valiosas, que tem aí uma fama mesmo no mercado. Eu acho que é legal, porque essas empresas também estão sempre publicando tendências de mercado, e quanto mais essa pessoa estiver atualizada, mais chances ela tem de se colocar, né, numa empresa legal. E outra coisa também que eu acho legal é essa pessoa estar sempre observando os perfis das Talent Acquisition, né, dos perfis mesmo de recrutadores. Como fazer isso, né? Essa pessoa consegue buscar lá, então, Talent Acquisition, empresa X, e adicionar mesmo esses profissionais, porque eles estão sempre divulgando vagas, oportunidades que podem ser interessantes para elas. Acho que é uma das dicas que eu dou. Super concordo com essas dicas. Eu acho que entra também a questão da pessoa se dedicar para fazer um currículo bem escrito, um perfil no LinkedIn bem feito. Isso vai gerar um número maior de visualizações para ela. Eu acho que é bem importante também a pessoa acompanhar as tendências que está tendo no mercado de TI. Então, hoje a gente tem muitos grupos de WhatsApp, de Telegram, meetups, comunidades locais. Então, acho que a pessoa, né, entrar nesse tipo de comunidade, não só para fortalecer a comunidade, mas que ela também tenha oportunidades de ver o que as pessoas estão fazendo, de ter um network, é bem importante. Além de seguir os profissionais que ela considera referência. Então, tem alguém no mercado de TI que você acha muito bom, segue essa pessoa nas redes sociais, vê o que ela está fazendo, sobre o que ela está falando, pesquisa sobre as empresas em que você tem oportunidade. Eu acho que é muito legal também, mesmo que você não esteja procurando uma vaga no momento, acompanhe que tipo de competências as empresas estão procurando para você se preparar para o momento em que você quiser buscar uma vaga. Então, acho que de forma geral
prestar bastante atenção nos movimentos do mercado e tentar de alguma forma se adaptar a isso também. Eu gostaria também de agradecer as duas, né? Eu saí aprendendo muito mais e tenho certeza que contribuiu com você que está assistindo. Vocês gostariam de compartilhar alguma rede social para as pessoas seguirem vocês? Seja LinkedIn, Instagram, Facebook? Podem ficar à vontade aí para divulgar. Bom, o meu perfil é Sabrina Duarte, eu posso estar compartilhando aí meu LinkedIn, que é uma forma que eu posso talvez ajudar as pessoas também com dicas, né, profissionais, até se sobrar um tempinho, porque, gente, dia a dia é corrido, mas se for possível também até dou uma olhadinha no perfil da pessoa. Eu vou te mandar o link, Wesley, mas é Sabrina Duarte, quem quiser dar uma olhadinha. O meu também fica à disposição, o meu tá Amanda Castro. Obrigada também, Wesley, pela oportunidade, foi super legal. Acho que é um assunto que a gente gosta muito de falar, a gente está nesse dia a dia de tecnologia, né, do lado do RH, a gente também tem muito para aprender e a gente espera ter contribuído aí com vocês também. Perfeito. Contribuiu demais. Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente pode fazer mais vídeos, né? O intuito é realmente enxergar o lado do RH, porque a gente geralmente pensa no nosso currículo e como a gente não pensa como o RH vai enxergar, acaba que os erros que a gente comete, que as pessoas cometem, ficam frequentes, eu acho que por isso, assim. Então, esse é um dos objetivos, né? Trazer pessoas para falarem sobre os erros e como melhorar, e a gente também se colocar no lugar e tentar errar o menos possível e conseguir aquela vaga que a gente está concorrendo. Obrigado novamente pelas duas, eu agradeço mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho mais uma novidade para te trazer. Na verdade, não é uma novidade para quem já é inscrito, mas para você que está assistindo, na verdade ouvindo, né? Que ainda não conhece o projeto, eu lhe convido aí na minha fanpage, você se inscrever, você curtir, né? Para me seguir, para poder também ter acesso às novidades, também se inscrever no canal e na minha fanpage me mande uma mensagem que eu vou lhe mandar um link para você poder acessar o nosso grupo no WhatsApp, onde é a divulgação de vagas, onde você também pode mandar suas perguntas para as próximas entrevistas para poder participar aqui também do projeto. Então, espero que vocês tenham curtido e te espero lá. Valeu e até mais.